Como nós falamos hoje aqui já na abertura, hoje é culto de ceia do Senhor e vamos celebrar a ceia já já. Temos uma palavra antes de ministrar. A apóstola Hélia vai estar ministrando a ceia, mas nós vamos ministrar uma palavra de Deus para a sua vida. Deus tem sido fiel para conosco, amém, querido? Hoje é primeiro domingo de abril e sempre aos primeiros domingos nós celebramos a ceia do Senhor. Um ato de primeiro domingo. Pega a sua Bíblia aí, você que tem a sua Bíblia, ou no telefone, ou em papel, no livro de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, você que tem aí a sua Bíblia, leia comigo em nome de Jesus, a partir do versículo 1. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Nós completamos ontem, dia 5 de abril, 6 meses aqui nesse lugar. Então estamos 6 meses aqui nesse lugar, para a glória de Deus. Vamos fazer um batismo agora dia 21 de abril, em nome de Jesus. Deus está preparando o caminho. Primeiro batismo da nossa igreja aqui em Rio das Ostras. Nós vamos, a partir do mês de maio, abrir célula lá. Uma célula lá em Unamar, nós moramos em Unamar, somos de Unamar, então uma logística meio fora de mão, né? Moramos em Unamar, algumas pessoas, o pastor Álvaro, que ministrou agora aqui a oferta, mora aqui em Rio das Ostras, algumas pessoas moram em Rio das Ostras, mas nós estamos nessa logística aí, vindo na contramão para cá, porque há um propósito de Deus estar aqui. E a gente não sabe, e nunca vamos saber os desígnios de Deus, só temos que obedecer, vai. E em 6 meses essas portas estão abertas. E muitas pessoas já têm ouvido a palavra de Deus. Semana passada fizemos evangelismo, rodamos a geografia todinha aí, foi bênção de Deus. Evangelismo de convite, convidando pessoas para estar conosco. E no dia, não sei o dia exato, pastora, mas é o terceiro domingo, cai que dia? Terceiro domingo do mês, vamos fazer um grande dia de missão. Vamos estar lá na pista, lá no farol, abordando os carros. Vou aproveitar o momento do farol, né, do sinal. O paulista fala farol, né? A gente carioca, é sinal mesmo, né? Lá no sinal mesmo ali, vamos estar ali fazendo um grande mover missionário. Nós vamos denominar todo o terceiro culto do mês, culto de missão, dia 20 de abril. Domingo de Páscoa, misericórdia, vai ser excelente. Não vamos entregar chocolate, não. De repente a gente entrega até chocolate, quem sabe, né? Em vez de entregar água, entrega um bombom. Vamos ver se a gente consegue fazer essa logística aí. E vamos estar evangelizando. A cidade vai estar super cheia. É um momento oportuno para a igreja ir para a rua, evangelizar, pregar o nome de Jesus Cristo, pegar a palavra do Senhor. Momento muito oportuno. A gente estava com a missão de dar água para o povo, mas de repente vai ser um bombom. Nem que seja um Serenata. Vamos avaliar a logística aí. Mas Deus vai nos honrar. Amém, amém? Amém, amém? Quando nós investimos na obra de Deus, querido, tem retorno. Falamos aqui no começo. Toda semente lançada na obra de Deus, ela tem retorno. Nenhuma semente, ela morre. E não some, não. Ela tem retorno. Semente lançada na obra de Deus, o nosso esforço não é em vão, diz a própria palavra. Amém? Então, terceiro domingo, dia 20 de Páscoa. Eu não sabia que era Páscoa, mas está marcado, não vamos desmarcar. Eu vou vir com quem disposto a estar comigo. Vamos estar aqui a partir de 8 horas, nós estamos orando na igreja, 9 horas, para encerrar no máximo 11 horas, para a gente comer o bombom em casa, né? Com a família também, né? Livro de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 e diante, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada. Voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. Assentando, os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo ficar de pé no meio de todos, disseram: Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E a lei nos manda, Moisés,
que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que tem dentre vós não tiver pecado algum, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estas respostas, e os acusadores, pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelo mais velho, até aos últimos. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Graças a Deus. É um texto clássico, é um texto muito conhecido até em filmes, como a Rede Record de televisão. Ela mostra muitos filmes: Milagre de Jesus, Caminho de Jesus. E ontem eu estava falando até com o pessoal que veio comigo, e a minha esposa também falou aqui em cima. Tiramos um dia para ver filme religioso ontem. Nada de ação, nada de guerra, nada de matança, foi filme religioso. Depois que ela me deu um chá de capim, eu fiquei tão calmo que eu não quero paz, eu quero guerra, só paz, só love. Fui tomar um café no sábado, começou no sábado. Não tinha pó de café, porque o Lula exagerou no preço, né? Ela, calma aí, vou comprar um café. Ela vai com a faca, vai comprar café com faca onde, mulher? Ela vai no quintal e apanha lá uma tocha de capim-limão. Quem gosta de chá de capim-limão? É uma delícia, né? Quando tem um café em casa. Quando tem um café em casa, Denise, é uma delícia. Mas quando só tem um capim-limão, meu irmão, desce que desce. Desceu bom. Mas foi um chá sonífero que eu não vi quase filme nenhum, dormi tudo. Tiramos um dia antes para ficar em casa sábado, né? Choveu muito, meu patrão me liberou, choveu bastante. Mas Deus nos honrou, querido. O café chegou. Café chegou. Chegou até cappuccino, né? Bênção de Deus. E nós paramos ontem para prestar atenção um pouco nas coisas de Deus. Isso é interessante que quando você se lança na obra de Deus, você é tão agitado no seu dia a dia que tem coisas que passam despercebido. Mínimos detalhes, nós temos que agradecer a Deus nos mínimos detalhes. São pequenas coisas que nós chamamos a atenção de Deus. Nós, seres humanos, esperamos as grandes conquistas para glorificar Deus. Mas Deus espera, meu irmão, que nas mínimas coisas, que sejamos gratos a Ele. Sejamos gratos pelo nosso pão de cada dia. Sejamos gratos pelo almoço, pelo jantar, enfim, mínima coisa. Ao você respirar, é o seu maior milagre, você está respirando, porque tem pessoas nesse momento que estão com o seu último fôlego de vida em um leito. Tem pessoas que já hoje, nesse instante, acabou de morrer. Enquanto você que está me ouvindo aqui, Deus falar contigo nessa noite, tem pessoas morrendo nesta hora. Também tem pessoas nascendo nesta hora. Então, há um ciclo que todo dia a dia, 24 horas, não cessa de acontecer coisas extraordinárias, coisas palpáveis, coisas impossíveis. Todo instante Deus ele trabalha para o seu povo. Posso ouvir um amém? Jesus ele veio com uma grande missão de resgatar a humanidade. Isso aqui tem tudo a ver. Veio resgatar a humanidade para encontrar com Deus como era antes. Lá no começo da criação, quando Deus faz o homem, e Ele faz o homem para uma comunicação, não faz o homem para ser um isolamento. O homem não foi feito para ficar isolado. O homem não foi criado para ser esquecido. Deus, ele, ao pôr do dia, ao pôr do sol, ele viajava pelo caminho, pelo jardim, e falava com Adão diariamente, todos os dias. Então Deus gostava de falar com o ser humano.
Mas o pecado, a desobediência, ela afastou o homem de Deus, não Deus do homem, mas o homem de Deus. Nós imaginamos que Deus esteja tão longe de nós porque nós falhamos. Mas isso foi herança do pecado lá atrás. E nós sentimos na nossa mente um distanciamento de Deus. Mas Deus está tão perto de nós. Eu posso dizer que Ele está tão próximo de nós, que Ele habita até em nós. Porque o Espírito Santo de Deus, que Ele habita em nós, no Espírito Santo de Deus. Mas a nossa consciência tem hora que nos afasta de Deus. E quando Jesus estava em um momento de oração no monte, Ele volta para o templo. Ele está ensinando no templo a sua obra, ensinando o caminho, ensinando a verdade, porque Ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele estava ensinando o seu ministério, trazendo a reconciliação da humanidade para com Deus. Isso já é fato que você já conhece. Mas o pecado nos afasta, nos condena e nos diminui perante Deus. Obviamente, sim, porque sabemos que quando nós estamos abatidos, estamos falhos na presença do Todo-Poderoso, a nossa consciência ela vem de uma forma de acusação em nós mesmos. Porque nós temos o Espírito Santo e quando nós falhamos, o nosso subconsciente ele vai agredir uma reação e nós vamos nos afastar. É normal do homem se afastar de Deus. É normal do homem ele recuar de Deus. Mas é normal do homem entender que Deus ele quer ele próximo dele, não longe. Tanto é que por isso que Ele envia Jesus e logo em sequência Jesus envia o Consolador. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu já ganhei, eu já restaurei, eu já trouxe a grande obra. Agora vou enviar a vós o Consolador para que esteja convosco até os últimos dias dos séculos. A igreja ainda não subiu, a igreja está na terra. E o Consolador está conosco. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo, aquele que te trouxe aqui nessa noite. Aquele que falou contigo lá na tua casa ao você sair. Aquele que de ontem para apóstolo possa ir na tua igreja. É esse que está aqui conosco nessa noite, nos habita em nós, Ele fala conosco. Ele nos trata, nos consola, Ele nos limpa, Ele nos restaura e nos aproxima para celebrar com Deus. Esse é o propósito. Mas Jesus ainda em terra, nesse texto que nós lemos, Ele foi pego de uma certa maneira. Os fariseus e escribas queriam pegar ele de contragolpe com a lei. A lei que imperava era a lei romana. Mas lá atrás, os costumes mosaicos, na lei de Moisés, tinham seus adeptos que os adúlteros. Só que sabemos que aqui, como foi um ato de flagrante que nós lemos, se você conhece a história, essa mulher foi pega em flagrante. Se foi em flagrante, tinha um homem, porque não era só a mulher. Ninguém adultera sozinho. E onde está o homem? Na lei manda que os dois fossem apredejados. Mas a ideia não era apredejar a mulher. A ideia que eles tiveram uma cilada para Jesus é que Jesus fosse favor de Moisés e contra a lei romana. Ou contra a lei romana e favor a Moisés. Só que a sabedoria está nele. A sabedoria é Ele. O nome que nós cantamos aqui é o nome sobre todos os nomes. Jesus Cristo, Ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o teu pensar, o teu imaginar. Antes de você proferir palavras sobre o teu coração, imagina que havia um plano para pegar Jesus em uma cilada, mas a sua mente já estava preparando uma resposta que eles não imaginariam que seria aquela resposta. E a Bíblia diz que Jesus estava orando, e quando ele volta para o templo, ele senta no templo e começa a ensinar o que estava com ele. E vem a mulher pega em flagrante, lançada no meio de Jesus. E eles falam, os escribas e fariseus falam assim: mestre, ainda chama ele de mestre, mestre, essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés manda apedrejá-la. Jesus, ele sem responder, ele inclina para o chão e continua a ensinar. Só que nós sabemos o que Jesus estava escrevendo no chão. Eu tenho um tema para essa mensagem e eu vou dizer a você que Deus é Deus de oportunidades. O nosso Deus é Deus de oportunidades. Há um enigma, essa mensagem escrita no chão. Jesus, como grande profeta que foi, que até hoje, depois de 2025 anos, continuamos falando dele, o maior historiador de todos os historiadores,
o maior profeta de todos os profetas, o maior pastor de todos os pastores, o Senhor dos senhores. Ele nunca escreveu nada, nenhum texto, mas ele escreve só no chão. A única parte da Bíblia que você vê que Jesus escreve alguma coisa é escrever no chão. E o que ele escreve no chão? Ninguém conseguiu decifrar, ninguém conseguiu nem entender, ninguém conseguiu fazer uma leitura. Não sabe se até os grandes historiadores pensam que é um desenho, ou pensam que é uma escrita em hebraico, em aramaico, não sabemos. Sabemos que é uma resposta de Deus para o homem. E como é uma resposta de Deus para o homem, tem desenho, tem escritura, não tem nada disso que vai fazer a diferença a não ser o que Deus quer que ele faça. Ninguém conseguiu decifrar, irmão Luiz. Acertei. Aquele desenho, aquela imagem, aquela mensagem, só sabemos que ele escrevia no chão. E insistentemente, os fariseus, ele continuava assim, não vai fazer nada. A resposta que eles queriam era que então pode apedrejar. A resposta que ele queria, então entrega na mão de Roma. A resposta que ele queria é que Jesus fosse contra aquela mulher para agradar a todos. Só que Jesus, ele não vai fazer isso para massagear o teu ego. Tem coisa na nossa vida que ele não vai fazer para massagear o teu ego, a tua razão. Porque ele é o dono da razão. Ele sabe responder à altura que você precisa que ele responde. Eu digo mais, você não veio aqui ouvir o que você quer ouvir. Você veio aqui ouvir o que Deus quer falar contigo. E sabe de uma coisa? Não há condenação nenhuma que possa separar você de Deus. Não há condenação nenhuma que pode tirar você da presença de Deus. Porque falamos aqui, Jesus, Deus, é Deus de oportunidade. Posso ouvir um amém? Você pode repetir isso? Deus é Deus de oportunidade. Talvez o que estava escrito ali seria: estou te dando mais uma chance. Só quem estava perto ali era a mulher e a multidão com pedra na mão. Todo mundo com pedra na mão. Até quem não tinha pedra pegou pedra onde não tinha pedra, porque quem gosta de bagunça gosta de bagunça, não é? Imagina que era um lugar árido, né? Um lugar que facilmente você pegava uma pedra para destruir. É o que mais acontece, pessoas se levantam do nada e se amontoa a quem está contra. Todos querem tacar pedra, todos querem participar pela massa maior, mas aquele que está conosco é maior do que está com ele, em nome de Jesus. Aquele que está com a igreja é maior do que está com aquele lá fora. Eles podem ter até pedra na mão, mas nós temos um Deus que escreve uma nova história para a nossa vida. Escrevemos uma nova história. Deus escreve uma nova história para a nossa vida e Deus dá oportunidade para nós. Não merecemos. Essa mulher não merecia. Essa mulher era condenada à morte na lei de Moisés. E Jesus não veio para mudar a lei, veio para cumprir a lei. Só que, como pode alguém pior do que alguém querer condenar alguém que está com pecado acima ou mais grave do que aquela mulher? Como posso eu apontar para um erro do meu irmão, se em mim existem vários erros que me abatem, mas eu sou o dono da razão? Eu não vou me abater pelos meus erros, mas eu vou apontar os teus erros. Porque aquele que está com poder jamais vai mostrar a sua fraqueza. Assim é o homem. Mas nós, como temos Deus que justiça por nós, um Deus que vela por nós, um Deus que briga por nós, um Deus que nos agarra com as suas forças e diga assim: filho meu, eu sou o teu Deus. E nós somos comparados com o menino dos olhos do Senhor. Não mexe com aquele que está, não mexe, separado para fazer uma grande obra. Essa mulher então, ela chega no ato de assim: pronto, você é morta na presença dos homens e na presença de Deus. Aí Jesus continua escrevendo e eles insistem em perguntar. Aí Jesus responde: talvez não o que está escrito, mas o que ele vai escrever. Aquele que tem pecado, ou aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que é santo, atire a primeira pedra. Aquele que é tão santificado, santarrão,
apedreja. Aquele que não tem nenhuma acusação. Eu estou acrescentando pensamento aqui para a nossa atualidade. Aquele que é certinho pode apedrejar. Aquele que está cheio da razão pode apedrejar. Aquele que não tem nenhuma marca, nenhuma história de passado triste e nem vive em sequela de pecado pode apedrejar. Aquele que não tem pecado algum, que atire a primeira pedra. Tinha diversas pessoas, diversas idades. A Bíblia diz que saiu do mais velho ao mais novo. E saiu um por um. Eu imagino que até o marido dela saiu. Porque para ela ser uma adultéria, ela tinha que ser até casada também. Talvez o marido dela estava ali na roda. É só... vou tacar a primeira também. Sabe? Mas Jesus trouxe para um ensinamento nessa palavra que se ele abraçou, se ele perdoou, quem somos nós para acusar alguém? Qual o nível que você está que te permite apontar o dedo para alguém e dizer que você que está errado? Qual o nível que você está, qual o nível que eu estou, a ponto de apontar o dedo para alguém e humilhar alguém, ou discriminar alguém, ou esculachar alguém? Qual o nível que nós estamos? Não estamos em nível nenhum para fazer isso, porque não pertence a nós o julgamento e nunca vai pertencer. Não julgueis para que não sejais julgados, porque na medida que você julga, você também será julgado. É o próprio Senhor que diz lá em Mateus capítulo 7:7, não julgueis para não sejamos julgados. Sabe, mas o que mais tem é pessoas que estão fazendo, ainda atualizando a lei de Moisés em vários templos sagrados hoje. Tem pessoas que não amou a Cristo como a si mesmo. Tem pessoas que ainda não entenderam que o Evangelho é o Evangelho de aproximar-se, não se distanciar. Tem pessoas ainda que não aprenderam que o Evangelho de Cristo é aproximar, não é distanciar. Escute uma coisa, querido, não há pecado que afaste você da igreja, a não ser que você não queira ser mais um crente. Mas se você ainda é um pecador, como nós somos todos os dias, nos aproximamos de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui, o Senhor pode escrever uma nova história para a minha vida. Deus, eu estou aqui, eu preciso de oportunidade. Eu não sei qual é o teu pecado, qual é o pecado que te afasta do particular com Deus, mas eu só sei de uma coisa, meu irmão: não há pecado que possa travar tua mente, não há pecado que você possa ser condenado pelo homem. Se o homem te condena, ele pode até te condenar, mas tem um advogado que está ao nosso lado, que está ao teu favor, está ao nosso favor, e dizendo: filho, eu não te condeno, porque aquele que abriu a porta do céu para nós é fiel para mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho, querido, entra aquele que quer renunciar à sua condenação, renunciar aos seus pecados. Quer seguir a Cristo? Pastor, não consigo, não tenho força. Querido, nós não vamos lugar algum sem ajudar um ao outro. Um ao outro ajuda-te e diga: esforço, tem bom ânimo. Sozinho não vai chegar a lugar nenhum. Nós não somos tão ignorantes para entender que precisamos do nosso irmão. Precisamos sim, irmão. Precisamos. Sabe que um abraço faz muita diferença? Você sabe que um abraço faz uma diferença tão grande na vida de um ser humano? Pastor Nada de Jerusalém, sabe que o abraço ele transmite apoio emocional e psicológico. Ele cura ferida, abraços. Sabia que você abraçar uma pessoa, você está dando um certo tipo de... Olha, você está participando o teu sentimento de fraternidade para outra pessoa, de irmandade para outra pessoa. É como se... Como nós, é pura verdade. Como Deus habita em nós, ele transmite um certo renovo para as pessoas. Abraçar renova nossas forças. Essa menina, essa mulher, quando ela é absorvida por Jesus, e Jesus vê que ninguém condenou porque todos estavam piores do que ela, o que ele fez?
Ele disse assim para ela: vai e não peques mais. Quem é essa mulher? Ela tem uma história linda no ministério de Cristo. Foi aquela que, com seus cabelos, com o vaso da alabastro, ela quebra o vaso e lava os pés de Jesus. E com seus cabelos ela enxuga. Reconheceu que o favor que Deus fez para ela é para a eternidade. Oportunidade não é para se desprezar, irmãos. Oportunidade não é para se desprezar. Segundo diz uma frase que eu aprendi lá atrás em uma empresa multinacional que trabalha com mensagens motivacionais, e diz que oportunidade é como se fosse um cavalo selado no deserto. Pensa, você está no deserto, areia, areia, areia e sol. Aí você vê aproximando de você um cavalo selado. Aí você vai começar a indagar: será que é para mim? Oportunidade é um cavalo selado no deserto. Se você perder ele, meu irmão, você perdeu uma grande oportunidade de sair desse deserto. Sabe, a apóstola vai ministrar a palavra da ceia daqui a pouquinho. Mas eu quero que trazer esse entendimento para a sua vida. Não há condenação que nos afasta do amor de Deus. Não há pecado que nos distancie do amor de Deus. Sabemos que o Senhor Jesus, Ele pagou um grande preço. Lá atrás já foi pago. O sangue derramado na cruz do Calvário. O seu corpo foi destruído. As cenas que Mel Gibson produziu foram tão próximo da realidade. Você que já viu esse filme, eu vi várias vezes, e hoje eu vi mais uma vez com a minha esposa. E você vê que quantas pessoas, mesmo sabendo que tudo que Ele fez por nós, e ainda vira as costas para tão grande sofrimento. E o que Deus quer fazer conosco nessa noite é que nós aproximamos dele através do ato que Jesus Cristo fez. Ele veio, pagou o preço e trouxe uma nova aliança entre Deus e o homem. Jesus é o nosso redentor, é o nosso mediador entre Deus e o homem. Hoje nós temos livre-arbítrio e vontade própria de você dobrar o teu joelho onde você estiver e falar com Deus. Anteriormente, uma vez ao ano, o povo ia a Jerusalém prestar sacrifício e adorar o Senhor. E quando Jesus ele morre lá na cruz do Calvário, o véu se rasga. O sacerdócio que o matou, Cristo, foi desmascarado. O sacerdócio e os escribas que sacrificou Cristo, que foi eles que mandaram, o próprio sacerdote que mandaram matar Jesus. Que quando Pedro vai cortar a orelha, não é do soldado, a gente se engana que Pedro cortou a orelha do soldado, não. Pedro cortou a orelha do sumo sacerdote. E Jesus vai lá e pega a orelha do sumo sacerdote e coloca no lugar, ainda sabendo que ia ser preso. Aquele que ama incondicionalmente, seu amor é incondicional, como louvamos aqui agora no finalzinho. Aquele que ama sem medir qual é a gravidade da sua falha. Aquele que nos ama independente se você não consegue ficar de pé hoje, amanhã cai, e Deus te dá uma oportunidade como a vida. Escute. Enquanto há vida, há oportunidade. Sabe disso, querido? Você está vivo. Deus te deu a oportunidade de estar aqui hoje. Você não sabe que hoje é a sua oportunidade. Enquanto há vida, há esperança. Se você morrer amanhã, acabou-se. Vai para um grande juízo. Mas hoje você tem oportunidade de falar com Deus. Deus, eu estou aqui. Deus, eu preciso de Ti. Deus, não importa o que você fez, se você abrir sua boca aí e falar com Ele, está no seu subconsciente, não precisa abrir a boca, mas se você falar com Deus, como eu estou falando aqui, Deus, eu estou aqui nessa noite.
Eu falei a semana toda, eu falei ontem, eu falei hoje, mas se você se aproximar uma fala com Deus, Deus cumpre a minha batalha. Senhor, briga comigo nessa noite. Senhor, que a minha vida seja mudada. Escreva uma nova história para mim, Senhor. Escreva um novo capítulo da minha história. E Deus, Ele vai se abaixar na terra e vai escrever na terra, porque nós estamos na terra. Ei, querido, há uma história muito interessante para você entender. Nós somos do pó e voltamos para o pó. E do pó Ele escreve uma nova história. A Bíblia diz que Ele, com o seu dedo, Ele rabisca na terra. A terra vai conhecer uma nova história. E nós pertencemos à terra. E somos a terra. E a nossa história está sendo escrita na terra. É aqui. É aqui que Deus vai restaurar o seu casamento. É aqui que Deus vai restaurar a sua vida. É aqui que Deus vai curar as suas feridas. É aqui que Deus vai curar as suas mágoas. É aqui que Deus vai perdoar os seus pecados. Porque para onde você vai, não tem mais jeito, querido. Há dois caminhos, céu e inferno. Pastor, está falando inferno da igreja? Sim. Jesus foi o homem que mais falou de inferno. A visão que lá é um lugar para quem já está condenado. Mas hoje nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nem hoje nenhuma condenação há para quem recebe o perdão de Cristo. Vai e não peques mais. Há uma opção para a humanidade. Há uma opção para nós. Há uma opção para mim. Há um caminho que eu vou trilhar. Há um caminho que me espera. Que caminho que você quer chegar ao final? Qual é o caminho? Qual é o seu destino? Você pode dar um destino certo para a sua vida hoje. Você pode entender que Jesus Cristo, Ele vem. João capítulo 14 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ei, querido, Ele faz e onde eu estiver, que estejais fortes também. Ele está nos aguardando. Ei, não se turbe o vosso coração. Crê de Deus, crê também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se há muitas moradas, tem lugar para mim, tem lugar para o Senhor, tem lugar para você. Tem lugar para nós. Enquanto a igreja estiver aqui na terra pregando o Evangelho, temos que dizer que há lugar para a humanidade. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que o homem seja condenado à perdição, mas Ele dá oportunidades. Eu digo também a você uma coisa: se aquela multidão de fariseus que estava com pedra na mão, pastor Álvaro, recebesse o perdão que aquela mulher recebeu, ele ia abraçar todos, porque ele veio para que eram seus, e os seus não receberam. Aí ele sai de Judeia, porque Judeia não tem mais. O próprio apóstolo Paulo, agora no carro, apóstolo Paulo então ele amplia. Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Apóstolo Paulo, então vou sair da Judeia, vou ampliar, vou para Macedônia, Mesopotâmia, ou para Roma, ou para os gentios, e dizer que Jesus veio para toda a humanidade. Aquele que crê em mim, sim, diz a Escritura, aquele que crê em mim jamais será lançado fora. Eu te convido nessa noite a você fazer uma retrospectiva de afastamento de Deus. Talvez você não orou essa semana, talvez você não tenha nem hábito de orar mais. É tanta correria, tanta ocupação que o tempo de oração, de falar com Deus, não existe mais. Eu disse aqui em uma mensagem anterior que a humanidade, ela procura Jesus, procura Deus no último estágio da vida. Pensa que Jesus, pensa que Deus, e eles pensam mesmo, é a solução do último instante. Porque enquanto está tudo bem, ninguém quer Jesus. Enquanto está com carro novo, está com o tanque cheio, dispensa cheia, saldo positivo, as pessoas querem usufruir dos seus bens. Só que nós temos que adorar a Deus com todas as nossas fazendas. É a Bíblia que diz isso. Adorai ao Senhor, servir Ele com todas as suas fazendas. Não é para você entregar a tua riqueza no altar, não isso. É você ser um autêntico, você ser um cristão, independente do seu posicionamento social. Se você tem um poder aquisitivo alto, adore a Deus com as suas fazendas. Se você está
está lá no processo de conquista ainda, recomeçando tudo de novo, não tenho nada, estou saindo do aluguel. Adore o Senhor. Como eu disse no começo, nas pequenas coisas, Deus está esperando você adorá-lo. Nos pequenos gestos, Deus está esperando você adorar. Tem um ditado aqui, nas pequenas fragrâncias, ao maior perfume, né? É o melhor. E as fragrâncias é pequenininho, caramba, o volume é pequenininho. Nos pequenos frascos, tem as grandes fragrâncias, é isso? Isso significa que os nossos atos de adorar a Deus é incondicional àquilo que você tem. Eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus. Você venha entender essa palavra e saiba que Deus ele está esperando uma aproximação sua com Ele. Deus está esperando que você se mova. Não se preocupe com o que está te acusando. Não se preocupe com quem te acusou. Não se preocupe com o que vão falar. Porque essa mulher, ela confrontou com várias pessoas depois. Porque há um choque de realidade aqui que eles viram. Porque antes da mulher sair dali, absorvida pelo Senhor, eles ouviram um choque de realidade. Se você não tem pecado, então mate-a. Se você não tem pecado, então lança a pedra. Só que a humanidade é pecaminosa, isso já está notório. Já está nítido, a humanidade só quer saber das práticas pecaminosas. Sabemos que o pecado, querido, ele é tão envolvente na vida do ser humano, que é a ponto de dizer que tudo que ele faz é normal. É tão envolvente as práticas do pecado que não tem mais uma consciência dizendo que o que está certo e o que está errado. Mas quando se confronta com a verdade, e há uma diferencial muito grande, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando o ser humano que está em conflito com os seus pecados, acha que é normal, acha que pode matar, acha que pode apedrejar, mas quando confronta com a realidade, pastor Luciano, vão perceber que há as falhas piores do que aquela que ela está sendo absorvida. A humanidade não quis. Mas se elas quisessem, seriam absorvidos também. Aí eu quero trazer um conceito aqui para nós nessa noite. E dizer, e vou fechar a mensagem, que não há quem possa nos acusar. Não há quem possa apontar o dedo que a senhora não pode. Não há quem possa dizer que o Senhor não pode. Sabe, não existe santo capaz de nos pressionar a dizer que você não é merecedor, você não pode assumir essa posição. Aponte e dizer que você não pode ser pastor. Aponte e você não pode ser um diácono. Aponte e diz que você não merece ser um pastor. Só que ser humano, quando é apontado, ele sente um certo baque, meu irmão. Quando a acusação vem, você sente um certo baque, começa, será que irmãos, tenha certeza que Cristo te chamou, tenha certeza que Jesus Cristo é contigo, tenha certeza que o mesmo Cristo que absolveu aquela mulher, ele te absolveu também lá atrás, e não há mais pecado contra ti, não há mais condenação contra você, nós lançamos no mar do esquecimento. Jesus Cristo hoje é a nossa redenção. Entenda que não há acusação mais para nós, porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. Eu quero fazer um compartilhamento para você entender o que nós vamos fazer aqui nessa noite. Eu vou passar para a apóstolo. É celebração da ceia do Senhor. Eu tenho sempre um apontamento para a ceia do Senhor e explicar a você, fica à vontade. Ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Se eu te fizer uma pergunta para você aqui nessa noite, com toda a sua franqueza, você pode me responder: quem tem certeza da sua salvação hoje? Tem certeza? Quem ama Cristo como a sua própria esposa? Nós temos que ter certeza da nossa salvação. Quem reconhece Jesus como Salvador?
reconhece Cristo como Salvador. A ceia é para quem reconhece Cristo como Salvador. Fui ensinado há muitos anos atrás que a ceia é para quem é batizado nas águas. Não é. A ceia é para quem reconhece Cristo como Salvador. A ceia é para quem tem Cristo, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Sabe? Nós precisamos nos purificar de todo o pecado. Sem o sangue de Cristo, os seus pecados não são purificados. Sem o sangue de Cristo em nós, não temos pecado purificado, porque é o sangue que nos purifica de todo o pecado. O pão que foi partido, o corpo que foi instruído, foi por nós, para o pecador, que reconhece Ele como Salvador. E se você reconhece Ele como Salvador nessa noite, você vai celebrar ao Senhor conosco na ceia do Senhor e vai sair daqui. Eu purifiquei essa noite os meus pecados com o sangue de Cristo. Igrejas que têm os seus costumes de até fechar as portas para só os membros. Lá atrás eu pertencia a isso. E era um domingo só para os membros, e tinha que mostrar carteirinha. Se não fosse um credenciado membro da igreja, não poderia entrar na ceia. E se tivesse pecado, tinha que ir no altar, pedir perdão no pé do altar, sentir humilhação perante todos. Ainda era apontado. Aquele que tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, vai. Não podemos jamais, irmãos, humilhar alguém, discriminar alguém, rejeitar alguém, porque o Cristo, Ele abraça a todos. O sangue dele, hoje na cena, tu lembra quando o soldado ele vai ter certeza que Cristo está morto, ele lança uma lança assim, espirra sangue jorra no soldado, e o sangue de Cristo. De quem viu essa cena? Viu essa cena? Lembra essa cena? Você lembra? Que quando o soldado pega a lança e vai ter certeza da morte, porque eles mataram, quebraram os joelhos dos outros para acelerar o processo. É interessante isso que eu vou te ensinar aqui nessa noite. Jesus é o Cordeiro Pascual que nos foi sacrifício por nós. Amém, amém? É o Cordeiro que sacrificou. Só que o sangue do Cordeiro não poderia ser asfixiado. O sangue do Cordeiro teria que ser morte pelo sangue derramado, não por asfixia. E quando houve a escuridão, as trevas, que Deus enviou as trevas naquele momento do ápice da morte de Cristo, e os soldados ficaram com medo daquele alvoroço, fenômeno natural que estava acontecendo, eles pegaram marreta, o pau, e quebraram os joelhos dos ladrões que estavam ao lado de Cristo, porque morrendo eles iam fazer pressão no seu pulmão e iam morrer asfixiados, sem ar. Só que quando chegaram em Jesus, ele já estava morto. O sangue derramou todinho e não foi asfixia, foi o sangue derramado do Cordeiro. Porque um sangue asfixiado não era sacrifício. Sabe? Que Deus recebia. E Deus teve que receber Jesus Cristo como um sangue derramado inteiramente pela morte, lá na cruz. O Cordeiro derramou todo o seu sangue, sem ser sangue pisado, sem asfixia. E por isso, nós entendemos que quando o soldado ele lança a lança lá para confirmar se ele está morto, ele já está morto, não precisa quebrar o joelho. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. O profeta Isaías profetizou que nenhum dos seus ossos ia ser quebrado. A profecia se cumpre. Ele morreria por nós, e nenhum dos seus ossos, ele foi, arrancou. A cabeça dele foi, nossa, misericórdia. Os últimos chicotes tinham a garra aqui, puxava, arrancava. Era sentença de 40 chicotadas, só que chegava 39 e eles cancelavam e mudavam o chicote. Aí começava tudo de novo. 3 sentenças. 2 de 39 e uma de 40. Faz as contas. Você que é bom comerciante. Quantas chicotadas ele levou? Quantas? Era para tomar 40, mas ele chegava a 39 e trocava o chicote. Começava tudo de novo. Sabe? Foi castigado. 2 de 39 dá 78. Com mais 40, faz as contas. 118 chicotadas para arrancar sangue por mim e por você.
que eu tenho que fazer para agradecer a Ele, pastor? Reconhecer que Ele fez isso pela sua vida. Reconhecer que Ele fez isso por nós. Amém, querido? E eu tenho certeza que com essa palavra, com esse entendimento, você vai sair daqui dessa noite sabendo que ninguém pode te acusar. Ninguém pode te acusar. Porque aquele que absorve as suas causas, ele é fiel, poderoso para dizer a você: filho, eu estou contigo. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Vou passar para a pastora daqui a pouquinho. Mas eu queria fazer uma oração em nome de Deus, fechar essa mensagem aqui e passar para ela. Eu queria fazer uma oração por você. Queria, não quero. Queria, não faz mais, né? Eu não sei quantas vezes é preciso você ouvir isso, mas talvez você ouve isso mais uma vez, como você já ouviu várias vezes. Jesus Cristo te ama. É a fase clássica para evangelizar, não é? Você vai evangelizar, aí você entrega um folheto para alguém e você diz: Jesus te ama. É uma fase clássica. Mas eu quero dizer mais uma vez que Jesus te ama a ponto de dizer para você. Vou repetir: Jesus te ama a ponto de dizer para você que você é escolhido para uma grande obra. Simplesmente não é porque Ele te ama porque você é bonitinho, você tem dinheiro, não. Ele te ama porque há um propósito na sua vida. E eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que receba essa oração e que você venha orar comigo de uma forma de renunciando tudo aquilo que te impede a se aproximar da mesa, que te impede a você pegar do cálice e do corpo de Cristo. A pastora vai ministrar a palavra, mas eu quero já preparar o ambiente para que você venha entender que nenhuma condenação há na sua vida, porque você hoje está em Cristo Jesus. E se você ainda não está em Cristo Jesus, como eu estou pregando aqui nessa noite, esse é o momento de você falar assim: Senhor, eu preciso de um encontro contigo agora. Eu costumo dizer que arrependimento não tem agenda. Sentimento não é agendado. Sentimento, pastor Álvaro, não posso programar para amanhã você se arrepender. Jesus, Ele perdoou aquela mulher naquele instante. Se ninguém te condenou, nem eu, vai e não peques mais. Ei, querido, escute uma coisa: arrependimento é instante. É no momento que você abre a tua mente, abre os seus olhos espirituais e olha juntamente comigo e dizer: Pai, eu pequei contra Ti, Senhor. Eu pequei contra os céus. Eu pequei contra os meus filhos, contra os meus pais. Como diz aquele filho pródigo: eu não sou digno de ser chamado Teu filho mais, Senhor, mas hoje me convém estar na Tua casa como fosse um dos Seus funcionários, Pai. Em nome de Jesus. Assim como o filho pródigo, ele se levanta lá da sarjeta e reconhece Cristo, aquele reconhece o seu Pai como aquele que vai o amparar, como aquele que vai lhe dar o sustento, como aquele que vai lhe dar uma proteção divina. Eu profetizo nessa noite da tua vida, através dessa oração. Escute, em nome de Jesus: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que está renunciando a sua própria carne. Renuncie-se a si mesmo e siga Cristo. Então nessa cruz, renuncie os seus desejos carnais, renuncie a sua vontade própria, renuncie os seus desejos, e nessa noite se aproxima de Cristo, se aproxima de Deus como você nunca se aproximou antes, e dizer: Pai, eu sou Teu filho porque eu aceito a Ti como Salvador. Eu sou Teu filho porque eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador da minha vida, e eu preciso do Teu sangue no meu sangue. Eu preciso estar fazendo parte contigo, porque o Teu sangue me purifica de todo pecado. O sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Você
você que está na sua casa, você que está na rua, dentro do seu carro, escuta, Jesus Cristo, Ele perdoa os seus pecados, Jesus Cristo, Ele sara as suas feridas, Jesus Cristo, Ele quer libertação para a tua alma, Jesus Cristo, Ele quer abençoar a tua família, Ele quer curar as suas feridas, Ele quer abraçar a tua casa, Ele quer entrar no teu lar e fazer morada, assim como entrou na casa de Zaqueu e fez morada e disse: hoje, Zaqueu, há salvação na tua família, há salvação para a tua casa. E nessa noite, Espírito Santo, entra na casa dos meus irmãos, entra na casa das minhas irmãs, entra na casa de cada um aqui nessa noite representada e traz paz para esse lar, traz salvação para esse lar, traz existência para esse lar, traz uma nova história para esse lar, Pai. Escreva uma nova história para essa família, escreva uma nova história para esse homem, escreva uma nova história para essa mulher, escreva, papai, basta, chega de perder, chega de ser condenado, chega de ser acusado, chega de ser rejeitado. Hoje os frutos são novos frutos. A partir de hoje, a partir de agora, toda maldição hereditária vai encerrar em você, toda maldição lançada pelos teus pais, pelos teus avós, pelos teus tataravós, vai ser anulada em ti, porque a partir de ti uma nova história começa. A partir de você um novo tempo se inicia. A partir de você um novo fim está começando agora. O fim do pecado foi, e hoje uma nova história em nome de Jesus. Você que crê juntamente comigo, levanta suas mãos para cima. Você que crê juntamente comigo, e lá em cima aplauda o Todo-Poderoso, bem alto, bem forte. Aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele. Aplauda lá em cima, porque Ele é e será para sempre o nosso Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, pastor. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. E se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter conosco. A ceia do Senhor, ela é uma comunhão com Cristo e com os irmãos. Quando nós estamos reunidos na casa do Senhor para celebrarmos o ato que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por mim, por você, nós estamos celebrando, porque a cruz está vazia. Jesus não está mais na cruz, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou.
nos espera para cearmos juntos no céu. E quando nos reunimos na casa do Senhor, para celebrarmos com o pão feito pela mão do homem, com o suco feito pela mão do homem, nós estamos celebrando o Cordeiro que se fez vivo, se fez ali na cruz por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Tanto sofrimento, tanta dor, Ele carregou por mim e por você. Então que nessa noite, esse ato simbólico de, como o pastor falou aqui antigamente, santificava-se muito esse ato, mas é uma celebração ao Senhor, onde nós celebramos, comendo do pão e bebendo do suco da uva, extraído pela mão do homem. E a nós orarmos representa o corpo do Senhor, representa o sangue do Senhor que purifica de todo pecado. Convido o pastor para pegar aqui o elemento que nós estamos orando. Aleluia. 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 Senhor, aqui está, Senhor, esses elementos que foram feitos pela mão do homem, Senhor, mas que nessa hora passa-se a representar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, Senhor, que foi vertido na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos, Senhor, estar aqui hoje adorando e glorificando o nome do Senhor. Pai, nós estamos aqui celebrando e agradecendo por amor tão grande para nossas vidas, para conosco. Em nome de Jesus, que quando cada um comer desses elementos, quando cada um beber do sangue, beber do cálice do Senhor, comer da uva, que nós possamos ser vivificados, que nós possamos ser renovados pela presença do Espírito de Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. As ruas são de ouro está, tudo é vida, tudo é paz, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Forte estou, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. O grande rio da vida, para o meu conquistar. Terei a face do meu mestre querido.
e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Abre o seu cálice, pega aí o seu pão. Toda vez que comer o pão, comer em memória de mim. Podem comer. Oh, aleluia. Oh, haverá. Não haverá morte, não haverá choro, não haverá tristeza. Oh, aleluia. Abra o seu cálice. Você vai trocar com o seu irmão. E você vai dizer para ele que há comunhão entre nós. Porque é o que a Bíblia nos diz, que quando nos reunimos é para nós celebrarmos. Então há comunhão entre nós. Em nome de Jesus. Há comunhão entre nós. Há comunhão entre nós. Há comunhão entre nós. Em sua luz e as portas jamais se fecharão. Olha o que nos espera. A cidade é de ouro puro. É lá que nós vamos morar. De jaspe é o seu muro pastoral. Além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor não haverá. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Esse é o sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebermos em memória de mim. Bebemos todos. Aleluia. Abraça o seu irmão aí, ó. Profetiza uma palavra de vitória ao seu irmão. Abraça ele em nome de Jesus. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais.
tua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, e Deus deu seu mundo além do rio. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia em tua presença, por mais um dia em sua casa. Oh, Senhor, muito obrigado por celebrarmos, Senhor, a ti tudo que o Senhor fez feito para nossas vidas. Recebe, Senhor, a nossa adoração, como Jesus suave em suas narinas. Nos leva, Senhor, em paz para os nossos lares, assim como o Senhor também nos trouxe em paz. E nos dê uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana, Senhor, de conquistas. E se o Senhor Jesus não vier buscar a sua igreja para sermos juntos no céu, estaremos aqui no próximo culto, adorando, pregando, profetizando o seu santo nome, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te oro. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as nossas consolações do Espírito Santo seja com todos que aguardam a volta do Senhor. Ficamos todos juntos. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia. See